JF Mas, é o meu melhor querido estatístico. Diogo Varela, o Jailson Oi. Fernandes mandou pra gente o seguinte: a corrida foi morna, padrão Abu Dhabi. Mas aí não culpa a pista, não é possível que numa corrida com carros de Fórmula, numa pista com ao menos uma reta relativamente longa, esses carros não consigam promover disputas e ultrapassagens. Esses Ótimo. carros precisam mudar, não a pista. Pergunta, Perfeito. Varela, o que mudar? O ano que vem vai melhorar? Pergunta do nosso querido Jailson Fernandes. Eu vou responder primeiro, o ano que vem vai mudar ou não, certo? Eu não acredito que vai mudar muita coisa no quesito carros. O ano que vem vai mudar por causa dessa outra distribuição de forças que a gente vem falando aqui. Num novo campeão, algumas mudanças no regulamento, ninguém sabe quem vai interpretar melhor, né? Ou seja, interpretar melhor às vezes é beirar a ilegalidade ali na Fórmula 1. V.J. Brown 2009, mas tudo bem. Então, mas em relação ao carro, eu acho, e quero queimar a língua, quero mesmo estar errado, eu acho que não vai mudar. Vou explicar por quê. A questão é que o problema, você vê ao vivo, muda muita coisa. Voltando para Interlagos 2011, eu estive lá e os carros vinham na reta oposta ali, em frente ao G, e era claro, dava para ver isso claro, porque já tinha o DRS. Quando o piloto freia, a asa fecha. Então você sabia exatamente o momento onde o piloto pisava no freio. Isso torna a freada muito visual para quem está fora do carro, né? Para quem é espectador. O pessoal estava freando 5 a 8 metros depois da placa de 50 metros. Você vem ali a quase 300 por hora, até mais na reta oposta, freia para fazer a curva depois dos 50 metros da entrada da curva. Em que espaço o camarada vai ultrapassar o outro aí? A aerodinâmica segura o veículo para você, a aerodinâmica prega o seu carro no chão, prega o do outro também. Tem que tirar isso, tem que reduzir essa influência aerodinâmica. Essa seria a minha fórmula. Porque se você deixa o carro pregado no chão, não tem espaço para o outro fazer a manobra. E não tem espaço para você errar também. Entendeu? Óbvio, os pilotos erram porque ele está sempre buscando o limite, tudo. Mas entenda, com a aderência mecânica, isso permite que você espalhe mais, você tenha uma variabilidade maior, o carro sai mais do trilho, ele anda menos no trilho, a não ser fora o trilho dos pneus, né? A marca dos pneus, que tem ali a sujeira de pista, mas isso permitiria uma diferença. Uma segunda coisa, eu sempre gosto de falar isso no grupo, quando a gente está conversando, né? O que eu faria para melhorar a Fórmula 1? Era reduzir a aerodinâmica, e aí tem algumas formas de fazer isso. Por exemplo, uma ideia poderia ser asas e difusor padronizado. É polêmico? É polêmico, mas você constrói o carro e o difusor daquele carro e as asas são padronizadas FIA. Seria uma. A segunda seria reduzir a frenagem, voltar os freios no máximo cerâmica ou voltar os de aço, mas muitos consideram isso um retrocesso, mas permitiria diminuiria essa capacidade de frenagem, daria um espaço maior para a ultrapassagem. Essa é difícil, né? Por causa da segurança, né? Essa é difícil por causa da segurança. E você vê que a Indy botou o freio de carbono aí e não teve tanto. Eles continuaram as ultrapassagens ali no mesmo padrão que eles tinham, né? Talvez essa não fizesse muita diferença. Mas você tem que sentir que a máquina está um pouco fora de controle. Eu acho que o fã gosta disso. A gente gosta de ver que a situação... Quem não lembra daqueles carros da década de 80, começo de 90, o tanto que aquilo balançava na curva? Eu vi a volta do Montoya em 2003, outro dia em Monza. Nossa senhora, balançava para um lado, balançava para o outro, o motor gritava, uma loucura. Mesmo que fosse a corrida e ele tivesse sozinho, 20 segundos na frente, eu como fã ia gostar de ficar vendo aquele carro sendo conduzido daquela forma. Tá entendendo a diferença? A pilotagem era a diferença. Sem conforto, escorrega pra cá, escorrega pra lá, dá um contra-esteço, o motor gritava, berrava horrores. Aí não, o que é que você tem agora? Ele falou do motor, Você tem uma máquina silenciosa, né? Você tem uma máquina silenciosa. O pessoal em Melbourne tá feliz, os passarinhos podem fazer ninhos, não vai atrapalhar mais. O pessoal em Montreal tá feliz porque as aves migratórias, não sei da onde, que a forma. O Rosa faz parte dessa turma. Esse pessoal aí tá todo mundo feliz. Com todo respeito ao ecologicamente correto, que eu sou também, mas isso é um esporte visceral. Nós queremos ver vísceras, nós queremos ver motor, barulho, óleo, fumaça. Eu acho que é muito por aí. Você vê a coisa perfeitamente comportada ali,
não é o ideal. Sem é. ronco, né? Não, perfeito, legal demais o comentário do Varela. E a pergunta foi do Jailson, não foi? É Jailson, não é, o Raposo? Exato. Jailson, né? Isso, tem uma outra pergunta, eu posso responder ou você quer fazer alguma colocação? Não, eu vou fazer, mas pode completar, pode finalizar. Pronto. O Davidson perguntou lá no chat, seguinte, se eu não acho que está na hora da Fórmula 1 dar uma mudada em 180 graus, e ele disse que tem a solução perfeita. Que tal todas as equipes terem um único chassi, seria um campeonato monomarca de chassis, mas com liberdade de desenvolvimento de peças aerodinâmicas? Você seria a favor disso? Davidson, a questão aqui é o seguinte, esse campeonato que você descreveu, ele já existe. Ele se chama IndyCar, kart, né? O Babi, qual o nome oficial agora? É IndyCar mesmo. Kart já deixou de existir, é IndyCar agora. Isso, a kart deixou de existir, é IndyCar. Esse campeonato já existe. Ele é assim. Uma coisa um pouco diferente do que você propôs já existiu na Fórmula 1. Nós tivemos... É porque a Fórmula 1, ela por base, por princípio, ela é um campeonato de pilotos e carros, e máquinas, e construtores, né? É um campeonato de pilotos e construtores, os dois. Nessa ordem, inclusive. Nessa ordem de importância. Nessa ordem de importância. Mas se você... Essa é polêmica, porque se você pegar historicamente, só teve um ano em que o melhor carro não venceu na Fórmula 1, basicamente. Assim, você pode dizer que isso aconteceu. Alguém sabe aí? Alguém chuta? Eu acho que teve mais de um, hein? Eu acho que teve mais de um, hein? 2007? 2005, a McLaren. Eu acho que 2007, viu? Não sei. 2007 o Raikkonen de Ferrari? Não, mas 2007 os carros eram muito iguais, né? McLaren e Ferrari eles revezavam cada final de semana, né? Era difícil. Agora 2005 a McLaren era uma flecha e se não quebrasse tinha vencido. O outro que eu diria era 86, né? As Williams não levaram. As Williams, 86, claro, certeza. Verdade, sim. Verdade. Esse é Brasil perdendo a Copa de 82 dentro da Fórmula 1. Aquele campeonato era da Williams e o Prost levou. Quem certo? que foi o Toninho Cerezo da vez, meu caro Varela? Boa. Deve ter sido o Patrese. Ele já estava por lá nessa época. Muito bom. Deve ter sido o Patrese, ele já estava por lá. Pode botar na conta dele. Então, esse campeonato que você sugeriu aí, ele já existe, certo? O que aconteceu na Fórmula 1 foi algo diferente. Nós tínhamos, como por princípio é um campeonato de pilotos e construtores, cada um construía o seu carro. Shadow construía seu carro, Hesketh construía seu carro, o pessoal, todo mundo fazia o seu chassi, fosse meia boca, fosse um remendo, fosse um chassi Lola antigo. Pegar um Lola antigo era um clássico da Fórmula 1. Tinha Fórmula 2, né, Varela? As equipes subiam da Fórmula 1 pra Fórmula 2, desciam, era praticamente o mesmo carro, era uma delícia, né? O Hesketh fez isso, né? Até no filme retrata isso. Ele deu uma manobra ali, uma legalizada no carro de Fórmula 2 e jogou na Fórmula 1. Bem lembrado, é verdade. Isso. E o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos um pouco diferente do que ele propôs. Nós tínhamos cada equipe construindo o seu chassi, fosse como fosse, e correndo de Cosworth com câmbio Hewland. Ou seja, nós tínhamos o mesmo motor, o mesmo câmbio, mas chassis diferentes. E andava, e era uma beleza. Lotus 72, né, tá aí para provar isso daí. O carro que o Emerson durou anos, né? Lotus 72 é o carro que durou anos, né? O carro que durou 5 anos, se eu não me engano, com poucas modificações. Você imagina isso hoje, um chassi correr 5 anos na Fórmula 1, eles mudam a cada corrida, não tá entendendo o problema. Então eu acho que assim, essa proposta dele não funcionaria porque aproximaria a Fórmula 1 da rival, entre aspas, né? A rivalidade já foi maior, a Indy já ameaçou mais a Fórmula 1 na década de 90. E não é a proposta base da categoria. A proposta é um campeonato de pilotos e construtores. Então sempre eles vão exigir que você construa o seu carro. Vi de Toro Rosso e RBR. E aí Red Bull, que o pessoal reclamou, né? Que isso aí e tal, não pode. E aí eles acabaram tendo que separar a fábrica de novo. Lembrando que quando o Vettel ganhou o Monza, ele ganhou com um carro Toro Rosso, mas que era um Red Bull. Ainda era uma joint venture, né? Digamos assim. Ainda eram as duas construindo o carro juntos. Não desmerecendo, mas desmerecendo um pouquinho só a vitória dele em Monza. Mas não, mas era eu não tô desmerecendo, não. Porque aquela Red Bull não era nada do que ela é hoje. Aquela Red Bull era um carro que pontuava, lutava pra pontuar. Não era a super Red Bull. Não. E se eu se não tornou me no engano, ano seguinte. E se eu não me engano, a Toro Rosso tinha motor melhor que a Red Bull. Né? Assim, se não me engano. Não era me Ferrari. Lembro. Então, e não, mas não tinha aquela questão do ano de defasagem, não tinha isso. Não, era o mesmo carro,
Sabe o que eu acho que a gente poderia, só pra gente voltar pra corrida, rapidamente, né, só porque a gente vai falar muito de 2017, o Varela vai estar aqui, ele já se autoconvidou agora com esses comentários legais, ele tem que estar aqui no programa de 2017 que a gente for começar a fazer, né? Aos poucos a gente vai entrando em 2017, a gente já entrou muito esse ano, mas a gente vai agora a gente não tem escolha, né? Porque agora é 2017 ou nada. Ainda tem MotoGP, hein? Sem dúvida, e essa daí vai ser de arrancar o cabelo. Mas só para não deixar o Jailson só para também colocar um pitaquinho nessa conversa, pro Davidson e pro Jailson, os dois que nos deram a honra de participar com essas perguntas interessantes. O Davidson, eu acho que não precisava padronizar o chassi do carro inteiro. Isso aí talvez fosse fazer mais... Ia ter tanta briga de bastidores que talvez a coisa até degringolasse. Não que eu discorde 100% do que você está dizendo, mas talvez não precisa chegar a tanto. Padronizar a asa dianteira. A FIA hoje, ela coloca na asa dianteira dos carros uma área à esquerda e à direita, imediatamente à esquerda e à direita do bico, do carro, que não pode ser mexida, que é uma área flat, digamos assim. É só ela fazer isso para a asa inteira, entendeu? Eu tenho certeza que ela revoluciona o negócio de uma maneira que piorar não vai. Então hoje ela padroniza, você pode ver todas as asas do carro de Fórmula 1, alguns centímetros à esquerda e à direita, logo ali do bico do carro, onde o bico encontra com a asa, ali é liso, ali não tem as ondulações, as mini asas, as sobre-asas, as asas de terceiro andar, os furinhos, que as pessoas talvez não vejam, elas não imaginam, mas tem os furinhos nas asas que cada vez evoluem de uma prova para outra, aí o ar passa ali, enfim. Padronizando a asa dianteira, eu acho que já faria um barulho enorme e já não pioraria. Por que, Jailson? A pergunta do Jailson é muito boa. E essa questão que a gente está falando do carro ter que ser projetado para ultrapassar e não para ficar eficiente aerodinamicamente, o carro hoje, eu sempre faço a comparação com a aeronáutica, o Eilor vai gostar dessa, né, com a aviação. O carro hoje ele é um elemento tão perfeito em termos de asas e a sua performance está tão apoiada nisso, na questão do ar, que é só você fazer uma comparação com o avião mesmo, né? O avião, ele é feito para todas as suas linhas, desenhos, cada centímetro do avião é feito para, enfim, jogar com ar, digamos assim, para utilizar o ar em seu benefício para o seu uso, enfim, para a sua eficiência. Essa é a palavra. O que acontece com um avião quando passa numa nuvem, quando passa numa turbulência? Ele perde a sua eficiência e perde. É exatamente o que acontece com o carro de Fórmula 1. Ele é tão perfeito, ele é tão construído, melhor dizendo, para trabalhar com ar, que quando tem outro carro na frente, acontece o que acontece com o avião. Ele perde totalmente a sua turbulência. Exatamente, a turbulência, ele perde a sua eficiência. Então esse é um jeito simples, rápido de dizer como que isso tem que mudar. Porque um carro de Fórmula 1, ele precisa trabalhar atrás do outro. É contra os mais nobres sentidos da Fórmula 1 ter carros que não lidam bem em estar perseguindo o outro. Ora, perseguir o outro é a razão do espetáculo, é o que todos gostamos, é o que todos queremos ver. Então é isso que não estão fazendo para 2017. Poderiam fazer, tomara que eu esteja errado, mas eu vou seguir batendo nessa tecla, porque eles estão aumentando essa dependência, deixando o carro mais apoiado em asas ainda, apesar da questão do pneu. Essa é certíssima, essa vai ajudar. Então, Jair, obrigado pela sua pergunta. Vamos voltar para Abu Dhabi aqui agora, né, Raposo? Mas enfim, 2017, aguardem. Cada programa nós vamos entrar mais em 2017, daqui a pouco já tem testes, enfim, a gente já vai ver esses carros, enfim, esse ano a gente vai debater muito essa chacoalhada no regulamento que trouxe a Brown da última vez, né, ou da penúltima vez. Então, será que pode trazer uma equipe também lá de trás? Enfim, essa é a parte boa que pode acontecer. Eu só queria, antes de voltar pro Raposo, mencionar, Campos, um detalhe, e até usando essa prova, né, a respeito da questão aerodinâmica, como esses carros variam muito, né, e inclusive como que eles têm que controlar esses carros, né, com toda a informação de telemetria, porque eles mostraram durante a prova o centro da Mercedes lá em Brackley. Ah, é verdade. Que está assim, está muito longe de Abu Dhabi. Então eles têm uma equipe que fica no muro dos boxes, que é o setor, vamos dizer, estratégico. Tem o pessoal que fica dentro dos boxes, operando lá mais próximo para passar essas informações para o pessoal que manda. E por trás tem uma operação como se fosse de um avião, como se fosse um aeroporto. Uma torre de controle, né, Rosa? Exatamente. Uma área técnica que está a quilômetros de distância, que está fazendo cálculos ali de consumo de pneus, de consumo, até ainda existe aquela questão
dos quilos, né? E qual é o melhor consumo que deve ser utilizado, passando essas informações em tempo real, de eficiência aerodinâmica também, para os pilotos poderem ajustar seus carros da melhor maneira. É só esse detalhezinho, aproveitando esse comentário que você fez. Não, muito bom o detalhe que você coloca. Eu vou dar o gancho perfeito que o Raposo... Eu tenho certeza que ele está nos odiando nesse momento, mas ele vai parar de nos odiar, porque eu vou dar o gancho perfeito em cima disso que você falou para o Raposo voltar para a prova. Eu vou fazer justamente a conexão dos dois assuntos, da questão do futuro, do carro, das propriedades do carro, para voltar para a prova de ontem, desse domingo. Um piloto faz a última volta, como Hamilton fez, com um tempo 9 segundos acima do tempo da pole. Ele fez ali na última volta, ele fechou 9 segundos acima do tempo da pole. Quantas ultrapassagens tiveram atrás dele? Nenhuma. São 9 segundos mais lento. Claro, ele seria mais lento porque é outra condição de carro. Mas 9 segundos mais lento, Raposo. E mesmo assim, a turma de trás não conseguiu ultrapassar. E nem Rosberg passou ele, né? Exatamente. Ninguém passou ninguém. Os 4 se juntaram e mesmo assim... E só 2 juntaram, hein? 9 segundos mais lento e só 2 carros chegaram nas Mercedes. Que foram o Verstappen e o Vettel. Só 2. Campos. Diga. Por que você acha que o Rosberg não passou ele? Olha, eu não sei se o Rosberg teria condição de passá-lo. Eu não sei se foi uma coisa... Eu não digo que ele não passou porque não quis. Porque o Vettel quis. Sem dúvida o Vettel quis. E o Verstappen, esse quer toda hora. Esse não existe não querer ultrapassar com o Verstappen. Se eles não conseguiram... O Vettel até falou uma coisa muito, muito certa, né? Que a gente percebia durante a prova. Ele falou, olha... O Hamilton, ele dava o DRS pro Rosberg, apesar dele estar conseguindo distanciar do Rosberg na reta, o Rosberg ainda tinha o DRS na reta. Ou seja, não facilitou para mim, porque apesar de eu ter também, ele também tinha, enfim, então eu não consegui chegar. Então, ou seja, mostra como o Vettel estava tentando calcular ali o momento, enfim, tentando se colocar no momento de ultrapassar, e não tinha condição. Então, se o Vettel não passou, e nem o Verstappen, que esse... Né, Varela, você não comentou ainda o Grande Prêmio do Brasil, mas você certamente viu, né? Já. Exatamente. Se o Verstappen, que é o cara das ultrapassagens, não vou chamar ele de ultrapassador, porque esse título é do Ricardo, eu ainda vou manter esse título com o Daniel Ricciardo. Mas se o Verstappen não passou, eu acho que eu não sei se o Rosberg tinha a chance clara de ultrapassar. Eu não acho que ele foi apenas estar segurando, não. Até porque ele demonstrou o nervosismo dele durante a prova. Ele falou, eu não sabia o que eu fazia, né? E é isso que eu quero entrar daqui a pouquinho, quando a gente for finalizar, enfim, estiver entrando mais a fundo no Grande Prêmio de Abu Dhabi.